Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, não deixe as cores te enganar. Guardiões da Galáxia é mais pesado do que você imagina. Se você não inscreveu, se inscreve agora. Aperta inscreva-se, é tão fácil, custa nada. Deixa teu joinha, ele é muito importante pra nós. Comenta com a gente como é que tá o teu hype pra esse filme, se você já assistiu, se não assistiu, o que você achou, o que você não achou. Se você curte Guardiões, né? Importante saber também isso. A gente já lançou um vídeo aqui na terça-feira com o Danilo Dantesco falando, então, as impressões dele sobre o filme logo depois que ele saiu da cabine. Então já temos o vídeo sem spoiler. Você pode acessar clicando aqui nesse card, se você quiser saber as impressões sem spoiler. Então já fique avisado que nesse vídeo nós vamos ter... Spoiler! Era pra gritar agora? Era. Ah, então dei certo. Bem, claro que a gente não vai chegar falando já os spoilers de cara, a gente vai conversar sobre a história e, consequentemente, a gente vai acabar soltando alguns spoilers ou não. A ideia não é só dar spoiler nesse vídeo aqui, a gente só vai ficar se segurando, não é isso? É isso aí. A gente precisa lembrar, então, né, que a gente está falando de encerramento de uma saga, encerramento de uma trilogia que começou lá com o primeiro Guardiões da Galáxia, um grupo de heróis que ninguém conhecia, que ninguém tinha expectativa nenhum, de um James Gunn que já tinha um certo valor reconhecido, mas que também não tinha ainda um impacto dentro da cultura pop, como ele adquiriu justamente quando ele aparece com Guardiões da Galáxia, né? E esse terceiro filme vai ser focado então em algo que a história de alguma maneira sempre tangenciou, sempre mencionou, mas nunca foi abordado de uma maneira tão clara, tão profunda e com cenas, né, que é justamente a criação, vamos dizer assim, do Rocket, né, como ele se tornou um guaxinim, e aí pela primeira vez ele descobre que ele realmente é um guaxinim, porque ele vê lá na identificação de cobaias em dado momento do filme que ele foi um guaxinim capturado na América do Norte, e como ele então se tornou esse gênio da tecnologia e o que aconteceu com ele dentro desse processo. E é muito pesado. Assim, não é um pesado nível Resgate do Soldado Ryan, né? Quando a gente fala que é muito pesado, a gente não está falando de dramas, né, que existem no cinema, mas é uma história muito pesada de você acompanhar. A Ana várias vezes ficou pensando, tadinho, não sei o que. Porque assim, é um filme que vai mexer com uma parte que é interessante, porque tudo se desenrola como o Rocket no centro de um arco, que é a gente tentar entender o passado dele, mas a partir de uma ideia do que aconteceu com ele naquele momento, né? Então você, no início da trama, você tem a chegada lá no lugar nenhum do Adam Warlock. Exatamente esse aí, que é o carinha douradinho. E aí ele chega já causando um furdunço, fuzuê. Ele dá a impressão de estar ali para destruir tudo, mas ao mesmo tempo você vê que ele tem um interesse lá no Rocket, que ele mira nele e acaba atingindo o pobrezinho. No meio da situação toda, claro que todo mundo vai se unir para defender o lugar nenhum, e eles acabam conseguindo atingir o douradinho. O Adam Warlock. Warlock. Isso. Então, chama de Adam. O douradinho, Adam Dourado. Ele acaba sendo atingido e vai embora. O restante, então, vai estar ali tentando entender o que acabou de acontecer com eles, quando eles percebem que o Rocket foi atingido e que ele não está nada bem. Vão tentar salvá-lo, mas parece que atrapalham mais ainda nessa tentativa desastrada de curá-lo. Eles descobrem que colocaram tipo um bypass, botaram tipo uma chave de segurança, um mecanismo, que se alguém tentasse fazer tipo uma ressuscitação mecânica do Rocket, qualquer intervenção médica ali, porque... mas que levasse a uma tentativa dele de recuperar ali a vida dele, tá quase morrendo. Então intervenções médicas de um modo geral poderiam ser feitas, mas se ele estivesse quase morrendo, alguém tentasse alguma terapia de ressuscitação ou algo no nível, por exemplo, o choque, que eu esqueci agora o nome, mas isso causaria logo a morte do Rocket. E aí ele não morre, mas ele tá muito mal, muito mal. E todo mundo fica muito mexido, né? A nebulosa fica super mexida, até surpreendentemente mexida, né? Ela tá bem mais humanizada. Sim. Depois da convivência que ela tá ali com aquele grupo. Todo mundo fica desesperado. E vão tentar pensar
como que a gente vai conseguir desativar esse código e encontrar uma forma de salvá-lo. Então eles pensam em ir atrás da empresa, que eles percebem que por trás da criação dele, né, todo aquele mecanismo que está nele, existe uma grande corporação, e eles vão então buscar entender o que aconteceu e tentar invadir a corporação para buscar esse código e salvar o Rocket, enfim. Ao mesmo tempo a gente descobre que o Adam Warlock, né, que apareceu só o casulo dele lá na cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia 2, é o Adam Warlock, a criação, né, dos... Qual é o nome dele? Agora eu esqueci. Auto-evolucionário. O auto-evolucionário é o chefão. Mas a galera os Sovereign, agora eu esqueci. Soberanos. Os Soberanos, obrigado. Que foram também criação do auto-evolucionário, isso eles contam no filme, e na verdade o Adam foi mandado pelo auto-evolucionário para justamente tentar capturar, para justamente buscar o Rocket Raccoon. Então a gente tem as duas histórias que de alguma maneira estão convergindo para que eles se encontrem. E enquanto isso, como o Rocket está quase morrendo, ele tem aquele papo que a gente escuta, né, que as pessoas falam que quando você está morrendo a vida vai passando pelos seus olhos. Como um cinema, né? E aí nisso você vai tendo então os momentos, ele relembrando os primeiros experimentos, como as coisas foram Na verdade, ele relembra desde quando ele era pequenininho, né? Sim. Já se reconhecendo como um ser existente, né? Lá numa gaiola, bem pequenininho, numa gaiola de um laboratório da Orgocorp. Eu não sei nem se eles fizeram a Orgocorp, porque eles falam que a Orgocorp foi criada pelo autoevolucionário, mas já era fruto dos experimentos do autoevolucionário. E aí o que eu acho importante me falar é o seguinte, o Orgocorp, o autoevolucionário, ele tem então como um objetivo, a empresa dele como um todo tem um objetivo de, na cabeça dele distorcida, né, de evoluir as espécies, de encontrar, de finalmente não esperar a natureza. Isso, inclusive, é até uma discussão que já existiu no mundo, né? De não se esperar a natureza fazer evolução normalmente. Para que esperarmos, sei lá, milhões e milhões de anos para encontrarmos o ser humano perfeito ou o ser vivo perfeito? Se nós podemos antecipar isso através da inteligência humana, por que não? E ele, então, agarrado nessa ideia, ele então vai fazer uma série de experiências, principalmente com animais inicialmente, pelo menos aparecem muitos animais, né? Depois eu vou falar mais sobre essa busca dele aí pela perfeição. E através disso, ele não, como ele tem um objetivo que ele acredita ser altamente altruísta, importante, digno e correto, ele não se preocupa nem um pouco com os meios que ele vai ter que usar para fazer isso. E aí, nesse ponto, ele chega à crueldade, ele chega à desumanidade, como se nada disso fosse um problema. Afinal de contas, o que eu quero é um bem maior, ou eu estou pensando num bem maior. Então ele não pensa na forma como ele vai chegar a isso. E é o bem maior, segundo a visão dele. Né? É importante deixar isso. E aí, já que ele está falando, então eu vou falar logo assim. O autoevolucionário, ele acaba servindo muito para um debate da busca insensata que as pessoas têm pela perfeição, né? Sobre o que é o perfeito, sobre o que é o belo, sobre o que é o correto, porque na verdade ele nunca está satisfeito. O que fica claro na história é que por mais que ele avance, por mais que ele evolua, ele nunca acha que tá bom. Tem a busca dele pelo Rocket, porque ele percebeu que o Rocket foi o único que conseguiu desenvolver raciocínio lógico, conseguiu desenvolver inteligência por conta própria, mas isso é a nova obsessão dele. Ele sempre tem alguma coisa para reclamar de como as coisas estão construídas. Isso tem muito a ver também com a própria falta de aceitação das pessoas de como a vida e muitas das vezes da própria autoimagem que as pessoas têm delas. Como cada um é. E aí é um filme sobre aceitação, autoaceitação, mas também de aceitação do outro. Porque apesar do Rocket ser para ele, no momento, um objeto de obsessão e de querer trazer ele de volta, porque ele tem algo que ele deseja, que no caso é a inteligência que ele tem, ele não é perfeito. Ele tem uma série de defeitos na visão dele e que faz com que ele possa ser descartado. Na verdade, ele não quer o Rocket, ele quer o cérebro do Rocket, porque ele acha que esse cérebro é que ele poderá utilizar para dar mais inteligência para outras criações que ele tem, que ele acredita que não são tão inteligentes
contra o Rocket. E dentro dessa história toda, o Rocket, então, ele vai relembrando e ele vai mostrando que logo depois das cirurgias e das mudanças que foram feitas nele, de forma realmente muito cruel... A Nebulosa chega a dizer, quando vê, que eles conseguem pegar os arquivos, quando vê, a Nebulosa fala que foi pior do que o Thanos fez com ela. Ele também tem outros amiguinhos, que é o Coelhinho, o Chão. Tem o Dentes. O Dentes, que é um... É uma morsazinha, né? acho que é uma morsa, um leão marinho. Não, é uma morsa, porque leão marinho não tem os... E a outra que é uma fuinha. Que é como se fosse uma fuinhazinha. A Layla. Mas todos eles modificados já pelo alto evolucionário. A Layla, tadinha, não tem os braços, ele botou uns pauzinhos. Que parece até que é pauzinho de desenho, sabe? Não, a Flor é tipo um ratinho. Aranha. Que tem patas mecânicas que lembram uma aranha, e na boca dela não tem boca, é uma chapa com se fosse dente. Horrível. Então, assim, ele vai mostrando realmente a crueldade e as bizarrices que o auto-evolucionário vai fazer. E como eles, tadinhos, naquele sofrimento, naquela dor toda, conseguem encontrar força um no outro para poder aguentar e ter esperança e sonhar com o céu, com um mundo novo, com a felicidade. E eles ali unidos, tentando de alguma forma se manter vivos e de alguma forma um pouco sãos, né? Mas nesse ponto é muito doloroso de assistir. É engraçado que, apesar de serem bichinhos, né, e são bichinhos muito fofinhos, mas dá para perceber o tamanho da crueldade que foi feito com eles em prol, de novo, do que o auto-evolucionário achou que ia ser melhor. E eles morrem! Eles morrem. Eu não ia contar nisso agora, mas qual é uma vez que eles morrem? O James Gunn faz a gente ficar se apegando a eles pra eles morrerem num tiroteio quando o Rocket resolve fugir com eles, porque descobre que o auto-evolucionário vai tacar fogo em todo mundo. E aí eles morrem. E aí também é muito triste na hora que ele percebe que ele não é bom o suficiente para esse mundo que o auto-evolucionário tá criando para ele. Que ele é uma pessoa descartável, que ele é um ser descartável, que ele talvez até desprezível. E até então eles não tinham essa consciência, porque uma coisa que motivava eles, que era dito para esses animais, é que eles estavam vivendo uma experiência para depois ir para um mundo melhor. Eles seriam então seres que ocupariam esse mundo melhor. Eles não estavam entendendo? Na verdade, isso nunca que eles eram foi dito ensaios, eles, né? Ou eles entendiam isso, né? Eles entendiam isso, porque eles sabiam que eles eram ensaios para a construção de seres melhores, superiores. Mundo perfeito. E aí, quando esse mundo perfeito chegasse, o auto-evolucionário então iria se instalar lá. Na cabeça deles, eles entendiam então que eles também poderiam ficar nesse mundo. E é quando o Rocket descobre, e assim, nem descobrir fazendo muito esforço, o auto-evolucionário fala na cara dele que na verdade ele vai matar todo mundo. Porque o mundo perfeito não é para pessoas imperfeitas e insignificantes como ele e toda a cepa dele, que ele trata inclusive todas as criaturas ali como cepas, como grupos de cobaias. E eles ficam arrasados, ele vai tentar de alguma forma fugir. Infelizmente, no meio desse planejamento dele, os outros amiguinhos dele morrem e ele então consegue fugir. E aí depois, antes de fugir, ele ataca o auto-evolucionário. Né? É importante dizer isso também, que quando ele está fugindo, o auto-evolucionário aparece e fala: eu sabia que você ia tentar fazer isso. E aí nesse tiroteio, os amigos, tem um tiroteio ali, os amigos dele acabam morrendo e o Rocket, num acesso de fúria, ataca o auto-evolucionário. A crise nervosa que eles têm, na verdade todos os animais acabam tendo uma crise nervosa e o Rocket também. É engraçado que é muito humano esse sentimento do animal ali. Ele conseguiu retratar, apesar da figura dos animais, sentimentos muito humanos de desespero, desalento. Nem sei descrever em palavras o que é aquele momento naquela série. E depois ele vai acabar sendo mesmo pequenininho, porque acho que ele ainda estava menor, não sei se ele já tinha crescido tudo que ele cresce. Ele parece pequeno ainda, parece como se ele fosse só um adolescente, talvez. Ele parte pra cima do auto-evolucionário e arrebenta a cara dele, né? E até por isso que ele aparece no restante do filme com uma cara como se fosse meio que grampeada, uma pele estranha, assim, colocada por cima, uma máscara. A gente só descobre isso no final, que na verdade ele tem uma máscara do rosto dele, porque nesse ataque do Rocket ele desfigurou completamente o auto-evolucionário. E aí
Da mesma maneira que a gente está nesse vai e volta, o filme também é assim, fica indo nesse vai e volta. Nessa brincadeira, então, os Guardiões acabam encontrando os saqueadores, inclusive a equipe original dos quadrinhos dos Guardiões. Na verdade, a Nebulosa acaba chamando os saqueadores para ajudá-los. E aí eles encontram. Como eles têm esse empreendimento de entrar na Orgocorp para tentar buscar o código, então te ajuda para fazer isso. Então a Nebulosa fala, acho que tem alguém que pode ajudar a gente a entrar lá. Um contato. E o contato dela, nada mais, nada menos, era a irmã. A Gamora, a versão da Gamora que está na nossa realidade, né, que veio do outro multiverso lá no Guardiões da Galáxia Ultimato. E aí a gente descobre então que essa nova versão da Gamora agora está com os escavadores, com a equipe principal lá, que contém o Sylvester Stallone, contém o Michael Rosenbaum, toda aquela galera que a gente viu também no Guardiões da Galáxia 2. E é importante fazer uma pausa aqui na história e falar assim, esse Guardiões da Galáxia é realmente uma celebração dos Guardiões da Galáxia. Então, todo mundo que de alguma maneira participou dos outros filmes apareceram nesse, exceto o Ego, que foi o vilãozão do 2, porque eles destroem, e o Ronan, que também acaba morrendo. Então, o James Gunn, ele foi muito sábio no roteiro. O Ronan é o azul? O Ronan é o azul. Ele aparece uma cena no azul. Não, esse é o Yondo. Ah, tá. Ronan é o vilão do 1. Ah, tá. Então, James Gunn foi muito hábil na hora de construir um roteiro que permitisse que pessoas que em algum momento foram importantes na saga dos Guardiões reaparecessem, em maior ou menor escala. Então, por exemplo, a Ana falou que o Yondo aparece, ele aparece justamente quando o Grang, eu sempre esqueço o nome dele, tá aprendendo ainda, precisando aprender a usar a flecha, a subir a flecha, e aí aparece como uma fonte de inspiração ali para que ele finalmente possa domar realmente a flecha. E aí nessa brincadeira então, você tem o Peter Quill tendo que se relacionar com essa versão da Gamora, que não é a versão que ele está acostumado. E o filme trata muito ainda sobre essa questão da aceitação, sobre a família, o luto, e de ele entender que por mais que seja o rosto da Gamora que ele conhece, aquela não é a Gamora que um dia ele se relacionou. E eu acho que o filme vai ser muito coerente na maneira que trabalha isso. O filme vai dar um desfecho para isso muito bacana. E aí daqui a pouco a gente fala sobre o final de cada um no filme, mas eu acho que o filme foi muito pertinente. A Gamora tá muito babaca nesse filme, e a gente tem que saudar a Zoe Saldanha aí, porque uma coisa é você ser o Peter Quill, por exemplo, uma coisa é você ser o Rocket Raccoon, é você ser o Drax, que é um personagem que vai vindo numa construção, então você já sabe em que nível você tá encontrando ele, e a Zoe Saldanha precisou criar uma outra Gamora. A Gamora dela agora é mais agressiva do que a própria Gamora que a gente conheceu lá no primeiro, que não era amiga deles. Então, ela ali teve um desafio de recriar uma personagem dentro da personagem que ela já trabalhou durante não sei quantos anos. Uns 10 anos eu acho que tem de diferença pro primeiro Guardiões da Galáxia. Isso vai ser, por incrível que pareça, uma forma de ajudá-lo, apesar dele saber que não é a mesma pessoa, ajudá-lo a superar o luto da perda dela, já que ele estava completamente meio que paralisado. O próprio fato do que aconteceu com o Rocket vai dar uma mexida nele para que ele se movimente, e isso vai ajudá-lo de uma forma a resolver os sentimentos que ele tem, enfim, até mesmo se despedir, aceitar que a Gamora morreu, a que ele conhecia, e que ele precisa continuar a vida dele, seguir em frente. Isso o filme também vai ajudar muito ele nesse aspecto. Agora, nesse ponto, a Nebulosa acaba ocupando um pouco desse espaço de amiga, né, que a Gamora tinha, a que faleceu, com o grupo, né, ela acaba sendo um elemento feminino diferente da Anteninha, como é o nome dela? Da Mantis. Da Mantis, que ela tem aquele papel meio de loura burra, sendo um inseto, parece. A Nebulosa, eu não acho. A Nebulosa não, a Mantis eu não acho ela loura burra, às vezes ela tem um comportamento meio loura burra. Não, ela é ingênua. Ela não é loura burra, ela é ingênua. Ela não é burra, ela é ingênua. Ela acaba. Como ela sempre viveu com ego, ela também está aprendendo ainda a lidar com as pessoas. Então ela tem dentro dela por confiar nas pessoas. Então não é burrice. É inocência, é totalmente diferente. Eu nunca falei que loura burra é exatamente burra, mas ela... Não, mas loura ela tem burra... esse comportamento... mas loura burra é loura burra, amor. Desculpa, tá, não tem, não tem outra interpretação. Você tá chamando uma pessoa de burra, de idiota. Só quero falar que a Nebulosa tá com um braço novo muito estiloso. É verdade. E aí
É engraçado que você conseguiu fazer um roteiro onde você parece que tem vários filmes dentro do filme. Sim. E aí você dá um espaço para todo mundo, de alguma forma, resolver-se, pelo menos, grande parte daquilo. Fechar arcos, não totalmente, alguns podem ser que tenham algumas coisas abertas para futuros outros trabalhos, mas você tem ali várias despedidas também de fechamento. E aí algumas pessoas acham que o meio do filme é meio lento, tem umas barriguinhas ali, mas eu não acho, eu acho que o filme flui muito bem. Você percebe que não é um filme curto, mas você também não sente o tempo passando num sentido de, meu Deus, que coisa chata. Não, você só percebe que realmente... O que eu achei mais chato foi as passagens no Robocorp. Eu achei chato. Que o James Gunn mais uma vez conseguiu colocar a atriz que é a esposa dele ali pra trabalhar. Eu esqueci o nome dela agora. Nepotismo. E aí então eles acham o código, mas eles descobrem então que o código que eles queriam teve algumas partes deletadas, porque já é o autoevolucionário sabendo o que está acontecendo, então ele já faz isso para armar uma armadilha para os Guardiões da Galáxia, mas só é armadilha quando você não sabe que é armadilha. Quando você sabe que a armadilha é confronto. É face-off. E é com esse espírito então que o Peter Quill acaba se dirigindo para contra a Terra para poder encontrar acabar encontrando o autoevolucionário e conseguir descobrir o resto do código. E aí você tem a Contra-Terra, inclusive, que eu particularmente achei que fosse ser uma área que eles levariam mais tempo no filme, mas não é, eles só vão usar para debater rapidamente algumas questões de sociedade de novo, de como, por mais que você tente criar criaturas que sejam mansas, não é a mansitude que vai resolver os problemas de uma sociedade, não é o fato do indivíduo não ser propenso à violência não quer dizer que não vai se tornar violento. Até porque quando eles passam lá, você vê algumas cenas de violência acontecendo. Então, todo aquele mundo perfeito, utópico que ele havia imaginado, não acontece. E ao mesmo tempo é interessante que ele tem um profundo desprezo porque aquele grupo não alcançou o nível de sociedade que ele queria. Então ele não tem o menor problema de pegar tudo aquilo ali, aquela galera toda que ele construiu, aquele mundo todo, e destruir. Como se fosse quem acabou de, por exemplo, fazer um castelo de cartas que ficou torto. E não tem problema nenhum se desfazer e joga fora e vamos fazer outro de novo. Já que ele agora tem planos de criar tá criando uma nova espécie, um novo grupo de seres, para criar um novo mundo com eles. E aí o autoevolucionário literalmente explode a Contra-Terra. Assim, é bizarro. E eu ouvi, foi o Marcelo no Eu Continuo Nerd falando que achou a atuação do ator que faz o autoevolucionário. Confere o nome dele aí pra mim, por gentileza. Que eu lembro que é um nome diferente. Achou meio afetada, meio exagerada em alguns momentos, mas eu discordo. Eu acho que ele fez isso justamente para mostrar como o cara tenta ser tão controlado, tenta manter uma pose em busca de ser blasé, no sentido de ter controle de tudo, que tá ali em busca da perfeição e tal, frio, mas que na verdade é um cara todo problemático, que quando não tem os seus planos atendidos, ele fica obsessivo e vai pra loucura mesmo. Então eu acho que a atuação dele é bem nesse sentido mesmo. Não é esse. Não achei. Então eu acho que nisso também a atuação acerta. E assim, a atuação de todo mundo é muito boa, gente. O Dave Bautista, né, a atuação dele como Drax é incrível, como ele conseguiu com o tempo ir adquirindo sutilezas para poder falar, para poder mostrar as coisas do Drax. Então, às vezes tava a cena rolando e o Drax no fundo fazendo pequenos gestos bem sutizinhos, mas que engrandeciam a cena, deixava a cena mais engraçada, deixava a cena com um sentimento mais forte por alguns movimentos sutis que o Dave Bautista fazia. E aí todo o elenco tá muito bem. Só para não falar que eu não falei, é o Chukwudi Iwuji, tá? Ele é um ator nigeriano-britânico, na verdade, e aí o nome dele é Chukwudi Iwuji, tá? E aí então você tem os Guardiões conseguindo pegar o código, mais especificamente o Peter Quill com o Groot conseguindo pegar o código de uma maneira bem violenta, inclusive, uma das melhores cenas de ação do filme também, que aparece trecho dela no trailer. Eles conseguem código e conseguem então reanimar o Rocket.
Só que aí é muito interessante que por mais que a gente tenha uma visão do James Gunn como um cara meio anárquico, né, que vai sempre tentar trabalhar com a anarquia, é um filme que fala muito sobre vida após a morte, é um filme que fala muito sobre o céu, e aí o Rocket encontra os amigos dele e ela fala, existe um céu, é um lugar maravilhoso, a gente se sente voando lá o tempo todo. Fala de amor, de amizade. É um filme que, apesar da crueza de algumas dores, é um filme que fala de esperança. É um filme que fala de amor, de conexões, de ligações. O que sempre foi os Guardiões da Galáxia, na verdade. Sim, né? Verdade. E aí quando a gente... E aí só pra fechar a questão do Rocket aqui, e aí ela fala pra ele, mas não é o seu momento agora, você ainda tem uma missão. Aí ela usa até uma frase meio torta, que eu não gostei muito, mas a ideia é dizer que às vezes, por mais cruel que as coisas possam acontecer, aquilo acaba servindo para um objetivo, para uma missão maior. Só que nessa brincadeira, a Nebulosa, o Drax e a Mantis acabam entrando na nave do Alto Evolucionário para resgatar o Peter Quill, que já tinha saído da nave. Eles não sabiam. Que eles não sabiam, porque teve um problema ali de comunicação, e a Gamora dessa versão acabou fazendo besteira também. O Adam Warlock já chega para tentar buscar o Rocket, e nessa brincadeira toda, a mãe do Adam, que ele chama como mãe, né, que era a soberana dos soberanos, acaba morrendo na explosão, e aí o Adam Warlock fica órfão. Muita gente criticou, inclusive, a utilização do Adam Warlock nesse filme. Eu acho que está muito dentro do que precisava ser, gente. Era um filme dos Guardiões da Galáxia. Aí, se eu não me engano, foi o Luca que falou que o que o Adam Warlock fez poderia ser qualquer outro personagem. Verdade, poderia ser o Zé da esquina, mas eles aproveitaram a oportunidade para introduzir ali um personagem. Segue o barco, sempre fizeram isso. E tudo bem. Pra que problematizar? Entendeu? E aí, toca o barco, e nisso agora você tem Peter Quill, o Groot e a própria Gamora, com o Rocket agora precisando resgatar os amigos que ficaram na nave do Alto Evolucionário. Lá eles descobrem uma série de novas cobaias, a Mantis joga umas verdades na cara da Nebulosa, a relação deles ali melhora, tem umas cenas muito boas do Drax se relacionando com essas crianças dentro, que são as novas cobaias do Alto Evolucionário, e aí, então você vai ter a ação mesmo derradeira, que é o pau comendo, todo mundo partindo para cima, só que o Star-Lord, sabendo lá do tamanho da encrenca que ele ia enfrentar, ele resolve pedir então pro Cosmo e pro Grang, e aí pra mim também o nome desse personagem que eu acabo esquecendo, levarem, não uma nave, mas levarem toda a cabeça lá da criatura, que é lugar nenhum, e eles usam ela como arma, ela tinha umas armas ali ainda, e aí eles vão tentar fazer o transporte então, para conseguir sair da nave do Alto Evolucionário, para chegar para conseguir voltar para lugar nenhum. É uma cena muito bonita, plasticamente falando, esteticamente falando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na cena. Kraglin. Eles têm um cuidado de dar cada um papel, então não fica estático, é muito dinâmico, tudo está acontecendo, tudo faz sentido, tudo soma, tudo torna a cena mais grandiosa ainda. Muito bonita, eu acho que a trilha sonora também, embora não seja a melhor trilha sonora dos Guardiões, ela funciona, né? Não sei se porque talvez me falte cultura de música, mas eu não conhecia grande parte das músicas, eu conheci umas 3 músicas só no filme, geralmente eu conheço muito mais músicas do filme, mas não conheci todas. E também nem as que tocaram eu não curti tanto assim, não. Achei que podiam ter escolhas melhores de músicas para colocar naquela situação. Mas ela funciona. Não é excepcional como em outros, mas ela funciona dentro da estética do que é proposto naquela cena. Depois que eles então fazem todo esse resgate, né, depois que você pensa, qual vai ser o próximo passo? Eles ainda continuam tendo que resolver outros problemas ainda, porque o Alto Evolucionário continua ainda obcecado, apesar dos próprios trabalhadores lá os próprios cientistas que trabalham com ele, os conselheiros, não sei o que eles são ali ao redor dele, começam a perceber o desequilíbrio que ele tá completamente louco, completamente sem limite,
com essa obsessão que ele tem de capturar o Rocket e pegar o cérebro dele. E aí você tem então os Guardiões enfrentando juntos o Alto Evolucionário, eles derrotam o Alto Evolucionário, e aí você mostra então depois como está a vida deles em lugar nenhum. E aí aqui a gente começa a ter... antes disso, o Peter Quill é ressuscitado pelo Adam Warlock, numa cena que lembra até o quadro, né, do homem entrando em contato com Deus. O Peter Quill é ressuscitado pelo Adam Warlock. O Adam Warlock começa a conviver então com os Guardiões. E aí a gente agora vai falar o que aconteceu com cada personagem aqui. O Peter Quill volta para a Terra e encontra o alvo dele. E a segunda cena pós-crédito já deixa claro que vai ter outras produções. Então é bem provável que daqui a 1 a 2 semanas o Disney Plus divulgue a produção de uma série sobre o Peter Quill na Terra. A Gamora voltou lá a ficar com os escavadores na equipe dela. A Nebulosa se tornou a prefeita, a líder de lugar nenhum. O Drax foi ficar em lugar nenhum para ajudar a Nebulosa. E aí isso é bacana, porque o filme todo a Nebulosa fica desdenhando do Drax e no final ela pede ajuda do Drax. Até porque tem as crianças, tem a galera que chegou, o Drax aceita. A Mantis diz que vai embora também porque ela precisa se conhecer, porque ela ficou o tempo todo fazendo as vontades do ego e depois passou a fazer a vontade dos Guardiões. Ela precisava saber agora qual era a própria vontade. O Groot continua como guardião, lá em lugar nenhum. E o Rocket se torna o líder dos Guardiões. O Groot falou uma frase. Eu amo vocês, foi isso que ele falou, né? Ele fala, eu amo vocês, pessoal. Eu não gosto muito quando eles fazem isso com o Groot, não, mas ficou fofinho, ficou bonitinho. E aí você tem o filme, o Kraglin continua lá com o Cosmo, e aí o filme acaba muito lindinho, muito bonitinho. A primeira cena pós-crédito já é a nova equipe dos Guardiões. Você tem então o Cosmo, você tem você tem o Groot, que tá enorme, você tem o Rocket como líder, o Kraglin, e você tem uma das crianças que foi salva também pelos Guardiões. Então, daqui a pouco a gente vai descobrir que essa criança é alguém aí especial. Eles estão... já que saiu um foguinho da mão dela, um sei lá, assim, raizinho, sei lá, um foguinho na mão dela. Estão aproveitando para colocar a criança aonde eles podem, tá? E aí é essa história. A segunda cena a gente já falou do que se trata, é o Peter Quill conversando com o avô. É um filme muito amarrado, não é um filme perfeito, tá? Mas é um filme muito amarrado, é um filme muito competente no que se propõe. Realmente a trilha sonora deles, pra mim também, assim como pra Ana, foi a mais fraca entre os três, mas é muito bacana porque Guardiões da Galáxia começa com a música Come Get Your Love, e o Guardiões da Galáxia 3 termina com a música Come Get Your Love. Então é o ciclo se fechando através das músicas. É um grande acerto do James Gunn, o roteiro todo, o filme todo. Eu acho que é um sinal de como a Marvel sacou já os problemas. Você já vinha tendo discursos do próprio Bob Iger, que é o novo CEO da Disney, e do próprio Kevin Feige, que eles iam dar mais tempo entre as produções, que eles iam deixar as produções maturarem mais, que você ia ter mais tempo, inclusive, para os efeitos especiais. Nesse filme, o CGI está perfeito, o filme está lindíssimo, você não encontra problemas de CGI, porque foi um filme que teve tempo para trabalhar o CGI. Então eu acho que é um marco também da própria Marvel, no sentido de a gente sabe os problemas que a gente teve, a gente estava se reestruturando depois do Ultimato, a gente estava se reestruturando pós-pandemia, agora as coisas vão começar a caminhar de uma maneira melhor, dentro de uma certa tranquilidade, como a gente já tinha antes do Vingadores Ultimato, apesar de eu não achar essas últimas produções esse drama todo que a galera fala. Gastaram um dinheiro bonito ali, só que posso resumir para você, gastaram um dinheiro bem gasto. E eu acho que, assim como a gente brincou no início do vídeo, não deixa as cores te enganarem, não deixa as músicas te enganar, Guardiões da Galáxia sempre foram os filmes mais pesados da Marvel. Se não o mais pesado, ele sempre esteve entre os filmes mais pesados. Ele sempre foi o filme que tocou nos assuntos mais sérios. Sempre foi o filme que falou sobre aceitação. Sempre foi o filme que falou sobre se aceitar com os seus defeitos, com as suas qualidades. Foi um filme que sempre falou sobre família, o que é a família, o que constrói uma família, o que não constrói. Sempre foi um filme que trabalhou com luto, que trabalhou com perdas. Você tem Peter Quill que perde a mãe logo no início do Guardiões da Galáxia 1, depois ele descobre que o pai matou a mãe. Então é um filme que sempre... Você tem a Gamora e a Nebulosa, que eram filhas de Thanos, que sofriam experimentos,
o próprio Rocket, o Drax que perde a filha. Então você sempre teve o luto, você sempre teve a perda e você sempre teve a busca por se aceitar nos filmes do Guardiões da Galáxia. Só que sempre como foi muito coloridinho, sempre como as piadas sempre encaixaram muito bem, isso sempre ficou muito diluído. E muitas das vezes não foi percebida a seriedade dos temas que eram tratados. Eu acho que Guardiões da Galáxia não se encerrou, a gente tem uma nova equipe chegando aí. Como a gente conhece, eles se encerraram, mas nada impede deles voltarem, porque isso é importante dizer também, ninguém morre. A gente achou que ia morrer uns dois nesse filme. A galera toda achando que ia ter morte nesse filme. Teve, dos três amiguinhos. Os três amigos do Rocket, o Alto Evolucionário não é assassinado, o Rocket não mata o Alto Evolucionário, e a gente teve a morte também da mãe do Adam Warlock, que também está na nova equipe dos Guardiões. Eu estava esquecendo de falar isso dele. Eu acho que é isso, né? É isso, gente. Vale o ingresso, vale a pipoca, vale o refri, tá? Apesar de temas tão profundos, é feito de uma forma palatável, dá pra se divertir, dá pra rir. Eu acho que o humor tá em dose certa, tá no lugar certo, na hora certa. Ele não tira a dramaticidade ou até a emoção das cenas. Não. Ele só dá uma aliviada quando é necessário realmente, para que você não caia num grande dramalhão, que não é o objetivo nunca foi o objetivo dessa franquia dos Guardiões. Mas eu acho que foi uma celebração, para mim foi realmente um encerramento de ciclo lindo, maravilhoso. Me diverti, curti, gostei. Senti que todos os personagens foram valorizados. Eu não senti que ninguém foi colocado em segundo plano ou desprezado ali. Todo mundo ganhou o seu destaque, todo mundo teve a sua homenagem e todo mundo vai seguir o seu caminho, né? Que eu acho que outros desenvolvimentos, outras questões podem surgir. Gosto também de uma coisa até que o Borgo falou, que Guardiões é uma série que você pode assistir sem ter visto mais nada. Às vezes me enche o saco mesmo, ter que ter, parece quase um caderno para anotar tanta informação que veio daqui, veio dali, veio daqui, veio ali, aconteceu com o multiverso e o mundo e não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto do fato de eles serem uma história fechada em si mesmo, um universo fechado em si. Isso me agrada pra caramba, porque é menos cansativo mentalmente, no sentido de que eu tenho que ficar, tem aquilo, não, é um universo fechado em si e que funciona maravilhosamente bem e que eu vou sentir saudades. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu e nem deu joinha, dá o joinha, se inscreve no canal. Né? A gente está sempre produzindo conteúdo novo. Amanhã, inclusive, se a minha voz permitir, a gente tem a live do Jornal de Notícias Bizarras do mês de abril. Março, abril, maio. Então a gente vai comentar as notícias mais bizarras que nós tivemos nesse último mês. Então clica no sininho também para receber as notificações. Na quarta-feira saiu o vídeo novo do Projeto Vintage. A gente está falando sobre o Iluminado, que inclusive foi um vídeo que pediram. A gente já vai gravar vídeos também de outros filmes que pediram para a gente assistir. Então não deixa de se inscrever, não deixa de dar sugestão, não deixa de escutar. A gente vira e mexe está fazendo short saindo do cinema, que é a nossa opinião ou de quem a gente pediu para ir lá assistir. Imediata. Logo depois que sai da sala do cinema. Então não deixa de se inscrever aqui, clica no sininho, procura a gente nas redes sociais, tudo Dois Faladores. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Essa é a hora que o YouTube gosta que a gente fala o nome de um monte de outras redes sociais. Estamos também no Faixa Pop com a coluna falando nisso, então procura a gente aí, a gente quer ouvir vocês, a gente quer saber a opinião de vocês. É isso, valeu, até a próxima. Vamos todos voar juntos. Uma última vez. Para a eternidade. Aquele céu lindo.